Terapia de Guerrilha, capítulo 8. Seja útil e metade dos seus problemas desaparecerá. Um ser humano pode diferenciar-se de outro por diversos modos. Existe, por exemplo, a diferença no campo físico, digamos, entre um sujeito forte e um sujeito fraco. Essa não é uma diferença tão significativa no fim das contas. Um sujeito forte não é tão diverso de um franzino. O mesmo não se dá com o poder. Com o poder já é diferente. Entre um ser humano poderoso e outro pouco ou nada poderoso, há uma diferença gigantesca. Basta imaginar o Donald Trump e alguém com câncer terminal no SUS. Ou seja, está lascado. Essa diferença de poder entre os seres humanos é tão extraordinária que não se vê entre os animais nada de parecido. No campo da moral há também desses abismos de distância. O homem pode ir desde um santo até um sujeito vil, desde um herói até um vilão. Mas há outro modo notável pelo qual os seres humanos se diferenciam, pelos seus horizontes de consciência. O que a consciência de um homem abarca pode ser algo até imaginável para outros homens. Se você só age para se sentir bem, você ainda é uma porta, só que menos inútil. O descanso, a preguiça, o prazer, o gozo, tudo isso é muito mais satisfatório fisicamente falando, em vez de fazermos algo que demande o nosso esforço. O serviço ele não é satisfatório nesse sentido. Se toda a sua vida está arraigada no reino da sensação física, o seu modo habitual de mover-se é com base nesse tipo de informação, servir será sempre muito difícil para você. E aqui ele fala sobre a importância da gente saber servir as outras pessoas que estão ao nosso redor e não ficar naquele pensamento que, eita, eu tenho que viver a minha vida só para mim. Porque quando nós somos úteis às outras pessoas, quando nós servimos as outras pessoas, nós começamos a encontrar o significado da nossa vida, que não é apenas, como ele já falou em outros capítulos anteriores, não é somente tipo, eu sou uma vela só para mim. Não, a vela se desgasta para iluminar todo o ambiente. Você está aprisionado no império das sensaçõezinhas. Quem está preso na quarta camada nunca irá conseguir escapar ao império físico. E isto porque toda a sua vida é uma busca por sensaçõezinhas no peito. É tudo, fulano está me olhando, cicrano gosta de mim. É tudo governado pela carência, pelo sentir-se querido e amado, ainda que entendam e saibam remotamente que há valores muito superiores. Tornar-se adulto não é ter Alzheimer. Sempre iremos nos lembrar das coisas que nos aconteceram. O que um sujeito maduro não faz é reviver afetivamente com a mesma intensidade aquilo de ruim que lhe aconteceu. Tornar-se adulto é não se deixar aprisionar pelo império da sensibilidade, é lembrar-se com o desapego. E como livra-se disso? Parando de procurar satisfação nesse nível físico afetivo. Muita coisa não vai lhe dar satisfação nenhuma. Aceite isso e apenas faça. Saia do reino das sensaçõezinhas e entre no mundo do verdadeiro serviço. Como é que eu amadureço e deixo de ser uma criancinha? Sendo útil, servindo para algo, sem joguinhos de bem me quer, mal me quer, sem ter medo da cara feia, sem se perguntar se está agradando. Você nunca está agradando. Trabalhe seriamente, acorde cedo, sirva e dê ao mundo algo de útil. Ser útil aos outros desvia o seu olhar do seu próprio umbigo e, portanto, daquela carência afetiva e sensível que o paralisa e faz você se magoar com Deus e com o mundo. Até aí, tudo é um peso, porque tudo diz respeito a você, tudo é sobre você, você depende da aprovação dos outros o tempo todo, depende do olhar dos outros e, pior ainda, depende da interpretação do olhar do outro. Do que você acha que o outro está achando sobre você. Eita, a vida miserável. A vida torna-se um inferno. Viver assim é pesado e triste. É um condenar-se a quedas constantes. Ficar olhando para si mesmo não serve para nada, nem mesmo para corrigir seus defeitos. Isso se corrige de outro modo. Corrige-se tendo uma vida de compromisso, precisando acordar, ser útil e estar ali, de modo que se você não estiver presente na vida, alguém será defraudado, alguém será roubado, alguém será retido alguma coisa. Fazendo falta para alguém, para um processo, é assim que se corrige. Mata-se esses vetores para baixo, jogando a biografia, uma história de vida que faça sentido para cima.
é saber que você precisa acordar, levantar, ser contado entre os soldados que vão trabalhar nesse dia. Porque se você faltar, vai enfraquecer o fronte de batalha, vai fragilizar a corrente. Você não pode ser o elo mais fraco da corrente. E você não será desde que esteja nesse movimento de ascensão, desde que esteja presente, acordado. E aqui nessa parte que ele fala, quando a pessoa ela é movida pelos sentimentos, a pior coisa que existe. Ela não só vê a situação, mas ela é presa pela interpretação que possa talvez existir na mente da outra pessoa. É uma vida muito miserável, viu? Procura terapia, procura Cristo e hashtag vamos à libertação. Quem tem um como, aguenta um porquê. Ou seja, quem tem um como fazer, aguenta um porquê você está fazendo isso. Vamos lá. Aí ele começa a falar, né, que o Viktor Frankl, ele tem a teoria que é a busca do sentido. E ele fala, se você tem, quem tem um porquê, aguenta um como. Mas o Victor ele fala, eu já acredito no contrário. Eu acredito que se você tem um como, você aguenta todos os porquês. Alguém que tenha consigo os comos e que saiba fazer as coisas na vida, aguenta qualquer porquê. Não vai haver um só porquê adverso da sua vida que ele não suporte. Os comos são fundamentais. Uma pessoa que não os tenha, que não saiba fazer nada na vida, que não tenha ideia de como operacionalizar as coisas na realidade, não somente no campo das ideias, essa pessoa não aguenta um só porquê antagônico. Fala-se muito hoje em dia de tal propósito, e minha recomendação sobre isso é: recolha e aprenda quantos comos lhe sejam possíveis, e assim dessa maneira você vai conseguir avançar na sua vida. Porque, por exemplo, você quer criar os seus filhos dentro de casa, no homeschooling, né, educar em casa. Se alguém perguntar por quê, se você tiver o como você vai fazer isso, quais os processos que te ajudarão a chegar no seu objetivo, você aguenta qualquer porquê. Qualquer manda pra cá que a gente passa por cima. Como a vida humana funciona? Spoiler, não é como você pensa. Como é que funciona a vida de verdade? Primeiro, você tem que juntar força e aprender a fazer as coisas. Os sonhos só servem para a madrugada, quando você está dormindo, quando você está de olhos fechados. A vida acontece com os nossos olhos abertos. E não se trata de você ser um sujeito todo prático, o chato da turma. Pelo contrário, são os comos que fazem você ser interessante, uma pessoa com a qual é gostoso de se conviver. E isso porque você vai ajudando os demais, vai operacionalizando a realidade e entregando valor ao mundo real. Na sua vida, o porquê tem de ser um relance, um mero vislumbre na cabeça que surge e logo passa. Depois entra o como, e é o como que lhe firmará os propósitos. Quer sejam profundos, quer sejam superficiais, é o como que lhe dá a dimensão da instalação vital do ser humano. Portanto, a receita é: procure os comos, ganhe força, perícia e técnica. Dedique-se por 2 ou 3 anos a fio naquela mesma atividade. Entenda o seu funcionamento, saiba como funciona tal e qual ofício de trás para frente e pronto, vai acabar descobrindo o sentido e o propósito da vida. Quero, em suma, que você aprenda os comos e comece a viver. Busque primeiro os comos e os porquês lhe serão acrescentados. E é isso aí, pessoal. E vamos embora para a terapia de guerrilha. Valeu, partiu!